Tudo bem, pessoal? Estou aqui. Muito bem. Mas tem apresentação. Vai mudar? Vai rolar? Que eu mandei para vocês? Tá. Então, enquanto a técnica está aí resolvendo, que é isso, né, gente? Tecnologia, mundo digital, obsessor deve estar ali de olho. Então, pode ser que a conexão que a Carol falou tanto... agora foi. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Talavera. Eu faço parte do time do Meninas Espíritas também. Tem um canal chamado Spirit Talks, que promove aí diálogo, promove uma conexão também com os conteúdos espíritas. E hoje eu vim falar de um tema que me perguntaram que tema que eu vou falar no Congresso Espírita Leon Denis. E aí me trouxeram aqui uma sugestão que eu achei ótima. Falei, nossa, mas libertação. O autodescobrimento através da liberdade de escolha. E a minha proposta aqui com vocês hoje é falar um pouco sobre as escolhas que valem a pena a gente fazer hoje. Tá? Topam entrar nessa comigo? Muito bem, então vamos lá. Podem passar. Quem nunca... Pode passar. Gostaria de ter maratonado esses programas, mesmo sem Netflix. Gini é um gênio. Pode passar. Esse Spock incrível. E mais um. Terra dos Gigantes. Pois é, eu assisti muito Gini é um gênio com os meus pais. E eu ficava, gente, que história incrível. É Aladdin. É o Aladdin que já existia já desde a década de 70. E sabe por que muitas vezes a gente não conseguia maratonar esses programas? Porque desde sempre, as nossas famílias, nossos pais, todos que de alguma maneira conviviam com a gente, falavam o que a gente precisava fazer. Lugares que tínhamos que ir, o que a gente precisava entregar. Porque quando a gente é criança... a gente não tem, de fato, uma liberdade. Ela é pequenininha, muito limitada. Só que muitas vezes, ao longo da nossa trajetória, acreditamos que essa liberdade continua limitada, não é? Pode passar. E hoje a gente vivencia o que a Carol bem comentou no início da fala dela, sobre essa cultura do excesso, que muitas vezes a gente esquece de se conectar com a gente mesmo. Cultura do excesso significa o quê? A internet, o WhatsApp da vida, os grupos de WhatsApp. Sou só eu que uso ou vocês usam também? Então está todo mundo no mesmo barco aqui. Só que é isso, estamos imersos nesse universo de informações, de cultura digital, e que muitas vezes nos faz pensar e nos indagar. O que eu quero de verdade? Eu tenho tanta informação, mas será que eu tenho conhecimento? Será que aquilo que eu tenho acesso é de fato útil para mim? E Sócrates já fez esse questionamento para a gente, não é? Dos 3 crivos. De ser útil, de ser bom e de ser verdadeiro. Estamos numa época de escolhas, ainda mais. E quando a gente para pensar no livre-arbítrio, na liberdade pela ótica espírita, e o ponto aqui não é discorrer o Livro dos Espíritos, que a gente já teve bastante conteúdo, mas é pensar por uma outra ótica. A ótica de que o livre-arbítrio sempre esteve em nós e que as nossas escolhas dependem exclusivamente de nós. Pode passar. E tem uma frase que eu adoro dizer, e a gente falou muito isso na juventude. A gente está naufragando ou navegando na internet. Muitas das nossas escolhas hoje, nós perdemos tempo, porque muitas vezes nós temos dificuldade de dizer, isso é bom ou não é bom para mim? Vai dar ruim? Vai dar certo? E esses questionamentos começam a surgir nas nossas cabeças. Pode passar. Então, a gente pode concluir que muitas das nossas escolhas, inclusive as escolhas que nos fez chegar até aqui, escolhas boas, positivas, o que a gente comeu, o que a gente vestiu, a escolha de vir nesse congresso, só que muitas das nossas escolhas diárias pode ser um pesar. E se der errado? Não é?
Pode passar. E hoje a gente vivencia esses dilemas morais da nossa trajetória. As escolas filosóficas, antes mesmo de Leon Denis, toda essa bagagem que a gente teve aí de conhecimento do Espiritismo, nos trouxeram sempre alguns questionamentos. São esses 3, vê se vocês concordam comigo, pode passar. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Me encher de pão de queijo e doce de leite, aqui em Uberlândia. Posso? Será? Talvez, mas tem coisa que eu posso, mas não devo. Eu posso muito bem, vou numa padaria, vou pegar um ônibus, esconder aqueles 10 centavos que, sem querer, sobrou. A pessoa me passou errado. Eu devo? E tem também o dilema que tem coisa que eu devo, mas não quero. Estudar, muitas vezes, fazer a nossa reforma íntima, perdoar a sogra, o marido que não lavou a louça. Às vezes acontece. Pois é, mas a gente tem. E esses dilemas morais estão na nossa trajetória espiritual desde sempre. E a proposta que eu venho aqui fazer, junto com vocês, para que nós possamos sair daqui um pouco mais conscientes das nossas escolhas e da nossa trajetória daqui para frente. Portanto, vamos entender o top 4 de Leon Denis. E por que top 4? Daria para ser top 10, top 20, mas aí a gente ia ficar aqui o restante da noite só para falar desse livro que é fantástico. Então, eu fiz um recorte do livre-arbítrio, do capítulo que ele fala sobre isso, para a gente conversar aqui. Primeiro, top 1. Não tem PROCON no plano espiritual. Olha só, a livre vontade do espírito exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Pois bem, muitas vezes a gente fala aqui, em momentos de rebeldia espiritual, mas eu não pedi, não sei nem por que eu estou passando por isso. Mas sabe por que você está passando por isso. A gente não lembra, mas nós sabemos. E essa reflexão é muito importante, porque Denis, no livro dele, ele inclusive faz um comparativo de que nós somos o inseto do jardim divino aí da espiritualidade. Então vamos causar com parcimônia. Muitas vezes nós queremos ser rebeldes em determinadas situações, mas não temos a clareza de que somos responsáveis pela nossa trajetória. E isso não significa, é claro, que a nível social e econômico nós não devemos fazer a nossa parte, de agirmos com caridade, com fraternidade, com as pessoas, com a desculpa de que elas estão passando por isso só porque elas escolheram, obviamente. Mas nós precisamos compreender que tudo aquilo que passa na nossa trajetória faz parte das nossas escolhas. Top 2. Essa aqui, fé no Pai que a escolha sai. E por que fé no Pai? Olha esse trecho do livro de Leon Denis. Um povo só é verdadeiramente livre se aprendeu a obedecer a essa lei interna, lei moral, eterna e universal, que não emana nem do poder de uma casta, nem da vontade das multidões, mas de um poder mais alto. Compreender o poder divino em nossas vidas, como a Carol bem comentou, é o que muitas vezes vai nos tornar aí mais livres de nós mesmos. Entender que a gente não controla as situações. Quem aqui já pensou em controlar determinadas situações e se deu mal? Com certeza. Eu inúmeras vezes, não consigo nem contar. Porque a fé no Pai, a fé em Deus, soberania, justiça, amor e caridade, muitas vezes faz com que nós precisamos pensar, sou pequeno sim, sou pequeno, mas Deus é grande, e Deus é por mim. Questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? O que é Deus? Uma força imensa, um amor impressionante, mas que muitas vezes nós questionamos o seu amor, do seu carinho para conosco. Então, das nossas escolhas, a liberdade de Deus sempre vai sobrepor a nossa. Então, livre-arbítrio, temos? Temos. Absoluto? Mais ou menos. Nem tanto assim.
O terceiro, e eu peguei aqui os Let It Be's do Beatles. Meus pais amam a banda, eu imagino que vocês curtam também. E essa música tem um ensinamento tão profundo para a gente. Olha só, a frase de Leon Denis: o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Deixe estar. Quando nós pensamos em deixar o estar de lado e pensar no ser essencial, naquilo que é realmente importante para a nossa vida, porque o estar é efêmero, o estar se vai. Pense o seguinte, imagina que você acorda com o pé esquerdo e você tem várias coisas para entregar no seu dia, trabalho, faculdade, mestrado, e tem família, e tem aquele almoço de domingo que você tem que preparar. E aí você pensa o seguinte, imagina se o seu mau humor, a sua raiva, a sua frustração se expandisse para toda a humanidade. Como é que ficaria esse negócio? É uma boa reflexão. Aquilo que nós estamos fazendo hoje, as nossas escolhas, elas vão promover de fato uma mudança para o mundo e uma mudança para você? Ou aquilo é aquela reclamação contínua? E olha só que interessante, a gente falou isso na juventude hoje. Reclamar. O que é reclamar? Clamar para si 2 vezes. Quando nós compreendemos o poder das nossas atitudes do dia a dia e o quanto nós podemos influenciar as pessoas ao nosso redor, podemos prestar atenção nessa conexão, nessa reflexão. Let it be, deixe de estar e foque no ser. Alguém lembra qual era a imagem, logo quando eu comecei a dizer aqui que a produção colocou a capa, que imagem que estava na capa, que animal que tinha? Pássaros. Ouvi alguém falando pássaros. Eram pássaros. Uma reflexão, será que pássaros são livres? Eles não são livres. Eles nasceram para fazer aquilo que eles nasceram para fazer. Eles não têm como não voar. Eles não têm como pegar, não, hoje eu não vou voar, eu vou andar para o ninho aqui de volta para casa. Diferentemente de nós. Nós, enquanto espíritos em evolução na humanidade, nós temos a capacidade de escolher caminhos diferentes. E talvez seja por isso que nós ficamos com medo de deixar para lá. E isso me lembra o top 4, que é a Frozen. Let It Go. Quem tem sobrinha, quem tem neta, você sabe muito bem que essa música fixa na cabeça de um jeito que eu não consigo nem dizer. Pois é, e ficou tanto que eu falei, não, eu preciso trazer. E tem tudo a ver com Leon Denis, sabe por quê? Olha essa frase que ele diz: o espírito só estará verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que lhe são externas se tornem internas e conscientes em razão de sua própria evolução. Kardec, em O Céu e o Inferno, no capítulo sobre penas futuras, ele dá um manual para a gente let it go. Vocês acreditam nisso? O manual é o seguinte: primeiro de tudo, aquela culpa, aquela autopunição, porque muitas vezes o livre-arbítrio nos traz isso. Baixa estima, punição, culpa, aquele sentimento de falha, não é? Só que Kardec colocou para a gente o seguinte: o arrependimento sincero de uma ação que nós fizemos é o primeiro passo de let it go. O segundo passo, que muitas vezes a gente fica rebelde nessa situação, que é a expiação. Passamos por dificuldades, tivemos erros, escolhemos errado, e vem a expiação para nos ajudar a traçar rotas diferentes. E a terceira, por fim, é a reparação do mal. A gente tem que fazer algo de bom. Não adianta, não pode isso. A gente fez alguma coisa de ruim, vem alguém e resolve. Não pode isso. Isso é contra as leis divinas e talvez seja esse o objetivo do livre-arbítrio para nós. Por muitas vezes nós podemos ficar um pouco com medo, mas isso nos traz força, nos traz sabedoria. E eu faço essa pergunta para vocês. Tá, mas e se der errado aquilo que eu escolhi na minha vida, na minha trajetória?
E se der errado, afinal? Gente, tenho algo a dizer a vocês. Não tem errado. Todas as nossas escolhas, tudo aquilo que nós viemos a fazer aqui, são experiências de toda a nossa trajetória espiritual. Podemos, por fim, entender que as escolhas, individualmente de cada um de nós aqui, 1, é responsabilidade única e exclusiva, mas, 2, não estamos sozinhos nessa. Se vocês estão aqui, escolheram estar nesse congresso, compartilhando com a gente tanto conhecimento, como Leon Denis nos traz, como Kardec nos traz, precisamos lembrar que é muito corajoso a gente escolher se autoconhecer. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, 919, como a Carol bem colocou, ele dá aquele check final para que no final do dia a gente questione: será que eu fiz escolhas boas? Para mim e para o meu próximo? E precisamos pensar nisso, porque muitas vezes acreditamos que precisamos amar primeiro o outro e a gente fica de lado. Muitas vezes a gente acredita nisso. Viemos de uma trajetória, de um contexto, de uma cultura, de que amar ao próximo significa esquecer da gente. E não é esse o processo. Precisamos acolher a nós mesmos, precisamos acolher a nossa culpa. Porque culpa, gente, culpa muitas vezes é o retrovisor de um carro. O retrovisor de um carro serve de referência, certo? Para-brisa é o arrependimento. O arrependimento sincero vai fazer a gente evoluir, vai fazer a gente olhar para frente, vai fazer a gente se colocar numa posição de protagonistas e não mais de vítimas. Porque o que Deus quer de nós, e que nós todos estamos aqui para fazer um pouquinho a cada dia, é reconhecer que estamos evoluindo, que vamos errar, só que mais do que nunca, nós temos o poder em nossas mãos de compreender que as escolhas que cabe a nós fazer é um aprendizado único e intransferível. Muito obrigada pelo tempo de vocês, que Jesus possa nos abençoar e que Ele sabe o quanto nós temos o poder de transformação, o poder de caminhar. E eu proponho a vocês lembrarem que todas as escolhas que nós fazemos durante a nossa trajetória são possibilidades. Possibilidades, lembrem-se disso. Todas as oportunidades que nós temos de fazer hoje uma nova trajetória, uma nova história, são possibilidades e não culpa, e não aquela carga pesada para a gente lembrar disso. Muito obrigada e que vocês possam tomar melhores decisões, assim como eu, um pouco a cada dia. Muito obrigada.